Se arrependimento vem depois, então beleza em pessoa está arrependido e de que maneira por ter feito parte daquele cenário, daquele filme, daquele teatro para a prisão de Joe William por parte das nossas autoridades judiciárias de Moçambique. Atenção! Ok. Ao vivo. Vamos lá ver. Quem entra? É a família. Boa noite. Eu sei que está tarde, são 22 horas e alguns minutos. É muito tarde, mas o que eu quero falar aqui é importante, muito importante. Importante para aqueles que ou querem me insultar ou qualquer coisa, mas não vou me... Não tem som, não tem. Deixa-me ver a questão do som. Que tal? Tá? O som tá bom? E agora sim. Ok, irmãos, eu estava a dizer que é tarde, eu respeito isso. É tarde, é muito que eu não faço comunicação nenhuma desta natureza. E eu vou falar baixo porque minha mãe está a dormir. Eu moro num quarto, então dividimos o mesmo lugar. Ela veio de casa para vir me visitar, então eu não quero lhe acordar. Mas em contrapartida, eu tenho coisas muito importantes a falar convosco. Tenho umas coisas a vos dizer. Conforme devem ter visto a fotografia que eu postei às 9 horas de hoje, eu fui chamado para o tribunal para ir resolver pela primeira vez o assunto ligado ao Joy Williams. Eu fui para lá e era suposto que tivesse acontecido um julgamento. E eu não tive um julgamento, entendem? O julgamento não aconteceu. Por que razão eu não sei, ok? Eles encontraram uma certa brecha no meio de pequenas coisas para que o julgamento não acontecesse e que eu simplesmente me enfiasse dedo no meio de alguns sítios que o meu dedo pudesse entrar. Desculpa, fiz essa piada, não queria fazer piada. É o seguinte, irmãos, eu sou Arsênio, Arte e Vida é o meu projeto, Beleza em Pessoa é a minha marca. Esta mente funciona e esta pessoa que vocês veem aqui respeita muito as pessoas que investem em internet para poderem assistir os seus vídeos. Foi nessa que eu comecei a fazer a minha comunicação à minha maneira. Joy Williams viu essa cena, não gostou e planificou que eu fosse, de certa forma, silenciado. O que aconteceu foi que Joy Williams acabou preso no meio do próprio plano dele. Quer dizer, estás a ver aquela situação em que tu sais para beber, bebes acima da média, vomitas e cais no teu próprio vômito. Quer dizer, tu investiste em dinheiro para poderes beber, foste aos melhores sítios, bebeste, insultaste pessoas, engrossaste e depois ficaste tão bêbado e de tanto teres ficado bêbado acabaste caindo no teu próprio vômito. Entende? Foi isso que aconteceu. E existia alguém que devia ajudar na limpeza do mesmo vômito. E as pessoas disseram, não, fica aí com teu vômito, nós vamos resolver. Foi o que aconteceu. Figurado, né? É o seguinte, momentos depois, Joe Williams foi conduzido para BO e eu não esperava que ele saísse na velocidade em que ele saiu. Eu vos confesso, e é a primeira vez que eu falo dessas coisas aqui, porque eu vi que a justiça não funciona. Pelo menos para mim, não funcionou. Não funcionou, não vai funcionar, eu acho. E uh, eu fui notificado a ir ao tribunal. A lei moçambicana sobre julgamentos e tudo mais diz o seguinte:
as pessoas devem ser notificadas 5 dias antes do julgamento. Isto é, existem certas coisas legais que devem ser tratadas no meio disso tudo. Processos, advogados, pessoas que vão assistir à sessão, essas coisinhas todas. Ok, eu não tinha conhecimento de todas essas coisas. Os meus advogados, um está aqui na capital, mas outro está em Inhambane. O que poderia me atender numa velocidade de luz está em Inhambane. O outro anda sempre muito ocupado aqui na capital. Dos que eu confio. O que vai acontecer foi que eles não me notificaram com 5 dias de antecedência, não. Entendem? Eles me notificaram com algumas horas de antecedência. Me notificaram com algumas horas de antecedência. O suficiente para eu não juntar nada. Ok? E que eu fosse sozinho ao tribunal. Eu fui sozinho ao tribunal. Porque eu não queria faltar ao tribunal. Entendem? Chego lá. E eu disse, antes do início da sessão, irmãos, eu não estou à vontade em ter que falar aqui, porque, primeira coisa, eu não tive tempo para eu pessoalmente me preparar, não tive tempo de preparar os meus advogados, não tive tempo de comunicar-me com relação a isto com ninguém. Ok? Tá bom? Eles disseram para mim, não, no início disseram, não, tu não precisas de advogado, pá. Teu caso, eu disse, não, meu caso é diferente, irmãos. Eu posso não precisar, mas necessito de um advogado. E os meus não estão em condições de cá vir por causa da questão do... Vamos lá, da distância. Porque a distância separa-nos muito entre eu e eles. Também porque vocês me notificam hoje, eles têm trabalhos deles a fazer. Então é preciso que eu lhes informe para que a coisa possa acontecer. Disseram, não, vai lá para a sala. Mais tarde viram que era necessário mesmo que eu tivesse. Mas já era tarde, muito tarde. A sessão foi marcada para as 10, veio começar às 12, fomos chamados. Chamaram Joe Williams primeiro, saiu lá com advogados dele, 2 advogados. E depois chamaram-me a mim, entrei lá sozinho, sem nenhum advogado, apenas com minha mãe. Se é que viram o noticiário, eu estava só e só com minha mãe. E, ok. Chego lá. Uma das coisas, se eu fui para ser julgado, eu devia ter sido perguntado algumas coisas. Mas não aconteceu isso. Eu não fui perguntado nada, ninguém disse nada, ninguém me perguntou nada. Simplesmente perguntaram-se entre eles se existia alguma questão que devia ser levantada antes. Chama-se situação prévia ou questões prévias e tal. Eles se pronunciaram, sim, temos situações prévias e tudo mais. E disseram que eu não tinha um advogado. Pelo que toda aquela situação que foi mediatizada, aquela situação toda de eu ter sido amarrado, eu ter sido ameaçado de estupro, porque eu fui ameaçado de estupro, entendem? Eu fui ameaçado de estupro e eu fui ameaçado de morte. Percebem? E que tudo aquilo tinha... Internet isto? Ok. Tá bom. Não é. Ainda tem internet. Porque... ok, tá bom. Vou te atualizar, irmão. Porque... eu não tinha advogado. Ok, eu estava nessa parte. Eu não tinha advogado. Diz-se que em tribunal tu não deves aparecer aí a falar de qualquer maneira e tal. Se me tivessem perguntado, minha vontade era chegar a lhes dizer na hora, porque eu disse para as pessoas que recebem, chamam-se escrivões, essas pessoas, ou escrivãs, seja lá como tenha que ser, as pessoas que escrevem, anotam, recebem e tudo mais. Ok, eu saí. Eles falaram entre eles no caso ali, falaram isto, aquilo. E ok. Fiquei a ouvir, à espera que chegasse a minha vez. O que aconteceu, irmãos, é que a sentença deste caso foi tomada antes, ou foi dada antes de eu me pronunciar. Consegue entender? Eu não disse nenhuma coisa.
não ouviram a minha versão, não sabem qual é a coisa que está dentro de mim, simplesmente a cena aconteceu lá e depois leram a sentença, tipo, nós vamos traduzir para ti. Eu entendo a linguagem jurídica, eu entendo. Eu não entendo de lei, mas um pouco a linguagem jurídica eu percebo e tal. Ah, tá bom. Está a se ouvir muito baixo, bro. Jura? Cuidado com a boca. Óbvio que houve corrupção nisto em Moçambique, irmão. Ok. Então, eu não fui ouvido. Disseram que eu não podia ser ouvido porque eu não tinha comigo um advogado. O mesmo tribunal que me notificou ou que me estaria a julgar na data, eu que me notificou da forma errada, no meu entender, me induziu a cometer uma irregularidade para me julgar por causa disso. Entende? Então, é isso. Tudo que vão ver no meio disto tudo, toda a comunicação que a mídia vai fazer, a Strong Live está a fazer um ótimo trabalho para manchar a minha imagem. Está a fazer um excelente trabalho, estão de parabéns, eu estou a gostar. Estão a sujar tão bem a minha imagem que acham que eu quero dinheiro. Não, eu não quero dinheiro. Inclusive, alguém disse aqui que eu quero dinheiro. Irmão, eu tenho meu dinheiro. Pouco, muito, não existente, eu tenho. Ok? Eu não preciso, eu já vivi antes deste caso. Muito pelo contrário, este caso veio me tirar as poucas economias que eu tinha. Entende? Por causa de gente que gosta de comentar, porque tu queres isto, tu queres. Eu acabei de certa forma me isolando, acabei de certa forma tendo que me esconder de certas pessoas. Entendem? Mas se eu falo estas coisas aqui é porque a justiça não foi feita. Entende? A justiça teria sido feita se nos tivessem ouvido. Independentemente do que fosse se decidir. Esta decisão aqui, irmãos, que se tomou, se tivesse sido tomada depois que me tivessem ouvido, ok. Eu não estaria com problemas. Porque simplesmente eu quero que ele me explique o porquê dele me ter feito essas coisas todas, o porquê dele me ter feito passar por essas cenas todas. O que é que ele queria, entendem? Porque eu não vou simplesmente controlar, vamos lá, não vou aceitar que um João venha censurar o meu trabalho. Não, não vou. Eu vou continuar fazendo piadas. Se ele fizer cagadas, eu vou fazer. Se ele me mandar sequestrar de novo, tudo bem, que seja. Se eu tiver que morrer, vou morrer exercendo o meu job. Entendem? Então, irmãos, eu não sabia que em tribunal aquelas coisas aconteciam. Não sabia. Que era normal que não se ouvisse a pessoa ofendida, no melhor. Vamos lá. Que não. Eu não sabia que essas cenas eram feitas desta forma. Eu não quero nada de ninguém, ok? Eu não quero dinheiro de ninguém. Consegue entender? Eu simplesmente eu quero que a justiça seja feita. No sentido de estas cenas serem tratadas do jeito que elas merecem ser tratadas. Ficar claro que isto é meu job, ficar claro que aquilo é opinião turva do cérebro minúsculo dele para achar que eu devo morrer porque ele não gosta do que eu faço, entendem? Então, eu já calei o suficiente, calei. Se eu faço esta live aqui, eu faço ela porque a mídia está a fazer um bom job. Então, sempre que virem alguma coisa na mídia, depois lembrem-se disto. Se isto aqui tiver, eu assumo o prejuízo disto. Ok. Yeah. Se eu tiver que depois chupar por causa desta live que eu estou a fazer aqui, que seja. Ok? Eu estarei. Já fui injustiçado. A primeira vez não vai ser a primeira, não vai ser a segunda, nem vai ser a terceira. Vai ser mais uma de tantas outras vezes que eu fui injustiçado. Então, vai ser mais uma vez. Então, irmãos, não sei o que é que vai acontecer daqui para frente. Não sei
qual é a cena que se vai fazer. Eu só sei que eu quero estar livre disto, eu quero sair. Conforme eu dei entrevista para os que perguntaram, eu só quero sair dessa cena, eu não quero me meter nisto, eu nunca quis me meter nisto, não sei porque que me vieram meter nessa cena e eu simplesmente não quero estar nisto. E irmãos, não tem sido muito assim fácil, ok? Não tem sido. Meus pais já são velhos, os seus corações são frágeis, ok? E eles não merecem passar por estas emoções que estão a passar, entendem? Não. Agora, eu fiz um vídeo, talvez detalhando mais, acabei de gravar ele agora. Vou postar assim que eu decidir se dá ou não dá para postar. Não que eu esteja para baixo, mas é que eu acho que devia ter ido um juiz lá para julgar o caso. Entende? Então, é Moçambique. Fazer mais como? A lei se aplica e é esta lei que nós temos. Estou indignado com isto. Mas eu tenho fé que as cenas vão ficar boas um dia. E vão ficar boas. Vai ficar tudo bem. E as coisas vão melhorar. Agora, eu vou continuar sendo eu. Vou fazer o que eu sempre fiz. Discordando, concordando. Aquelas pessoas que acreditam que eu seja culpado, um dia vão saber da verdade. Aquelas pessoas que acreditam que eu seja inocente, se a justiça não puder fazer nada, não quiser me ouvir, eu vou vir a público e vou me pronunciar. Se isso tiver que me lixar, que seja. Mas existem verdades por detrás disto. Eu vou fazer um excelente job, vou organizar bem a minha matéria, vou escrever, vou gravar, vou postar. Se isso tiver que ser a última coisa eu a fazer, que seja. Mas pela minha honra, eu vou lutar. Entende? Então, é por aí. Irmãos, eu quero agradecer a todos pela audiência. Eu quero agradecer a todos por me estarem, alguns a julgar mal, alguns a julgar medianamente e alguns a julgar bem, outros contra, outros a favor. Essas opiniões são importantes. Nós vivemos numa sociedade democrática, entre aspas, e temos direito à opinião, todos nós. Então, a sua opinião não é uma coisa que eu tenha que censurar, ok? Só que é decisão minha vir a ver, ouvir, cumprir, seguir e tudo mais. Manos, muito obrigado mesmo. E se existir alguém que entenda de lei, que queira dar assistência e que acredite, por favor, estou a pedir para que vejam o jornal e entendam o que é que se está a dizer lá nos jornais. Entendem? Analisem o caso. E se alguém existir que entenda de lei, que me prove isso, devemos jobar nisto e sei lá, só para não falar coisas que não devia falar. Vou terminar por aqui. Tchau. E você tem mais gente que a Strong Live TV. É assim, a Strong Live é uma televisão com pessoas, algumas não treinadas para o job que estão a exercer. Estão a fazer matéria sobre mim com base em especulação. Irmãos. Eu acho que é muita. Eu não sou jornalista, entendem? Eu não sou jornalista, não fiz jornalismo. Simplesmente tenho capacidade de fazer um job jornalístico. E os meus jobs, muitos deles, são melhores que de muitos jornalistas. Entendem? Então,
me pergunto, por que essa malta não se dá pelo menos o tempo de tentar ver o que é que aconteceu, como é que aconteceu e tudo mais, fazerem um job limpo para poderem colocar os seus nomes para frente. Mas simplesmente eles jobam na base de especulações. Ah, se ele disse isto, se ele disse isto. Existem coisas, eu já disse isso, eu estou muito chateado com os jornalistas nacionais que não conseguem fazer devidamente o seu trabalho. De que maneira? Ah, eles, no caso, não sei. Eles não se dão tempo de pesquisar, de organizar a matéria e tudo mais. Isto é uma coisa muito, mas muito simples. Deixem de acreditar que Joy Williams vai vos dar dinheiro, irmãos. Se você é pobre, vai ser pobre, ele vai sempre te dizer que você é pobre. Se você anda a dizer, Joy Williams é inocente, você vai se lixar, beleza, pessoa e tal, só porque acredita em dinheiro. Brada, eu não quero que você acredite em mim. Olha um pouquinho para si, ok? Olha um pouquinho para si e, eles disseram que este caso era um caso sumário, mas a nota que veio para mim disse, o caso é correcional, uma coisa assim. Então, no meio dessa cena toda, houve muita cena que não ficou clara. Estou indignado? Estou. Vou recorrer